Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web. Hoje à noite eu estou aqui para convidar todos vocês para participarem, assistirem uma live sobre turismo, potencialidades no estado do Ceará. Eu tenho o prazer hoje de trazer uma pessoa, um amigo, nós já trabalhamos juntos, guia de turismo, hoje ele é presidente do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo de Ceará, o meu amigo Alberto Augusto. Então eu gostaria de dizer para vocês que podem avisar os amigos, podem convidar as pessoas que gostam de turismo. E nós sabemos que o Ceará tem muitas atrações. Fortaleza sempre foi conhecida como um dos roteiros mais procurados pelos turistas quando vão conhecer o Nordeste, pelas muitas praias, litoral, rico em artesanato, também pela culinária, pela variedade da própria culinária local e também pela, vamos dizer assim, pela forma carinhosa, né, das pessoas de Fortaleza, do Ceará, receberem também os nossos turistas, recebem sempre com muito carinho e querem muito mostrar o que tem de melhor na cidade. Então, nada melhor do que hoje a gente ter aqui um convidado, Alberto Augusto, que vai vir aqui conversar com a gente sobre outros roteiros. Nós vamos falar mais das potencialidades do estado do Ceará. Então, tem alguns roteiros que estão sendo mais divulgados. Então, o Alberto vai passar aqui para a gente algumas informações, então fiquem atentos. Eu já vou chamar o nosso convidado, Alberto Augusto, para vir aqui bater esse papo com a gente. Boa noite para todo mundo que está chegando. E vamos lá, vamos falar de turismo, de uma terra maravilhosa que tem muitas atrações e de um povo muito acolhedor. Então vamos lá, eu já vou convidar o Alberto Augusto. Convite, pessoal, avisem para os amigos, tá? Que gostam de turismo, para virem aqui assistir a nossa live, se quiserem fazer algumas perguntas. Oi, Alberto, boa noite. Oi, Meire, boa noite. Tá me escutando bem? Tô. Aqui tá ótimo, tá? A transmissão tá perfeita. Então, Que Alberto, ótimo. boa noite para você. Como é que tá o tempo aí? Aqui tá frio. Aí tá frio, né, Meire? Aqui, quando esfria, Meire, faz 21 graus, né? Você lembra? Lembro. Aqui na região litorânea, né? Mas nós temos a região serrana, que fica aqui a alguns quilômetros, e lá chega a fazer um frio de bater os dentes, de 17 graus, né? Então, realmente, aqui quando Mas faz ainda frio... não chega, mas Alberto não chega nem perto do frio que tá fazendo hoje, tá? Eu imagino, né? Eu Então, imagino. mas é isso, né? Final de outono, começo de inverno. E olha que a Geórgia não é um estado assim tão frio, né? A gente tem outros estados lá para cima que vem com tudo aí nesse inverno, né? Então vamos lá. Né? Alberto, é um prazer ter você aqui, tá, amigo? Você abriu o seu tempo para vir aqui conversar comigo, com as pessoas que me acompanham, falar sobre as potencialidades do Ceará. E eu vi assim que você me enviou vários roteiros, algumas coisas são novas, assim, que estão sendo colocado mais nesses últimos anos, mas algumas coisas estão sendo renovadas, não é? Isso. Então, assim, eu vou te deixar à vontade. Eu gostaria que a gente começasse falando um pouquinho do teleférico do Horto de Juazeiro do Norte, que eu acho que é um dos, assim, dos grandes pontos interessantes, porque abrange várias coisas, né? Não só o potencial turístico, mas também para ajudar o potencial religioso. Então, fique à vontade aqui para a gente bater nesse papo. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser interagir, a gente está aqui à vontade, tá? Então, seja bem-vindo aqui ao Meire na Web. Pois bem, Meire, antes, né, de começar a dar o boa noite ou, né, um bom dia para quem for ver depois, né, em outro momento, para quem está aqui com a gente agora e está acompanhando ou vai daqui a pouco entrar,
É importante saber que tem pessoas que gostam de saber sobre o turismo e que gostam de saber do turismo do Ceará, gostam de saber do turismo, o que no Ceará está se destacando. E eu gostaria de dar um outro destaque, eu quero dar um outro destaque aqui, Tá. que é o seu trabalho, Meire, nesta empreitada, que você está numa dinâmica inovadora, uma dinâmica Obrigada. quase que profissional, eu posso dizer assim, porque você ainda tem, né, suas outras atividades e você Sim, está se profissionalizando nessa questão de informar, fazer o trabalho de informação através das lives. Então, já outras pessoas me antecederam, estiveram aqui falando de várias outras, não só atividades profissionais, mas de várias outras áreas do conhecimento, áreas sim. de entretenimento. Então, esse seu trabalho realmente está muito ligado à atualidade. Então, no momento que nós passamos, há pouco mais de 2 anos para cá, e hoje a gente ainda vê pessoas que acompanham lives, tem pessoas que querem saber, quer dizer, antigamente a gente tinha que ver um filme, tinha que ver uma Isso, reportagem, a exatamente. gente tinha que acompanhar um repórter lá na área onde ele estivesse. Hoje não. Você, Meire, está fazendo esse trabalho de reportar as pessoas, de Ah, informar obrigada, através de Alberto. conhecimento de outros que estão no local, que fazem daquele ambiente, daquela região, daquele momento, e você consegue transmitir e deixar as pessoas esclarecidas, cientes do que está acontecendo. Então, eu te parabenizo, Obrigada, essa amigo. sua nova, né, maneira de ver o mundo e de mostrar o mundo para os outros, isso é muito bacana. Então, eu te Eu parabenizo acho. e parabenizo aos anteriores, né, os que estiveram antes de mim em Sim, todas as sim. lives que você participou. Nossa, eu fiz muitas e de vez em quando, assim, eu tenho pessoas que me procuram e dizem assim, ai, Meire, eu gostaria de ir em tal lugar. Aí eu falo, olha, assista a live tal, com o guia tal, porque ele passa várias informações. Então, assim, eu sempre gostei do turismo, né? Eu cheguei a trabalhar, né? Nós trabalhamos juntos, né, Alberto? Muita Sim, gente sim, aqui sim. sabe. Nós trabalhamos o quê? Na década de 90, eu acho, né? Por Exatamente, aí, né? Nós exatamente. trabalhamos muitos anos, trabalhamos até na mesma agência. Então a gente aprendeu muito um com o outro. E depois que eu vim morar aqui, eu me afastei um pouco assim do turismo. Não me afastei dos amigos, mas me afastei do turismo do Brasil. E aí, morando aqui, com essa oportunidade de divulgar, eu acho interessante, porque eu vejo assim, as pessoas querem muito viajar para fora do Brasil. Eu posso dizer que eu tive a chance, porque eu trabalhei no turismo e sempre gostei de viajar, eu viajei muito pelo Brasil, então eu conheço muitas cidades. Então, às vezes, eu vejo pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, que saíram da sua cidade e não conhecem nada no Brasil. Então, quando eu pensei em proporcionar essa live, foi para trazer mesmo conteúdo assim profissional, trazer um guia de turismo, uma pessoa que trabalhasse no turismo, que mostrasse o caminho, que desse as dicas, que mostrasse as atrações. Então, por isso que a gente está conversando aqui hoje. E eu quero também aproveitar, tá? E te agradecer, porque você sempre me ajuda nas indicações dos guias. Eu tenho recebido aqui guias muito competentes, de muita qualidade, pessoas simpáticas. E cada live que eu faço de turismo é uma Isso é diversão, é um verdade. conhecimento. Então, assim, eu também fico muito feliz com a sua parceria, tá? E amizade. Então, você também é merecedor dessa parcela, tá? Daqui do Made na Tá. Web. Então, muito obrigada, tá? Eu acho que, olha, tem até guias, né, da nossa época entrando aqui. Beijo, tá, Rosana Bonfim? Beijo, amiga. Hoje é eu e o Alberto. Então vamos lá, Alberto. Você quer começar por onde, amigo? Eu já falei um pouquinho Tá. do que eu vou fazer. Como é que você quer fazer? Eu quero aproveitar, então, a sua dica, né? Uhum. E falar para todas as pessoas que o turismo do Ceará, ele é reconhecido como um turismo de praia, mar, sol, caranguejo, peixe, uma culinária voltada para frutos do mar e também é um lugar onde você vem para fazer compras do artesanato e digamos assim, agências de viagem, principalmente do norte do Brasil e do nordeste, elas estão especializadas em trazer o turista para comprar
não só o artesanato, mas a nossa confecção, porque Sim. o Ceará, Fortaleza, é um polo de produção, não só de artesanato, mas também de confecção. Então, hoje, ela é vista dessa forma, né? A cidade de Fortaleza é o portão de entrada, o Ceará é esse estado que produz artesanato e produz confecção, e nós temos esse turismo. Mas o turismo de sol e mar é o mais famoso. Então, quando se fala do Ceará, você só lembra de sol e mar, barraca de praia, curtir o sol. O ano todo, gente, o ano todo é sol. Nós temos um período em que tem uma chuva, mas é uma chuva tropical, que acontece ali por, no máximo 2 horas, depois para e volta aquele tempo maravilhoso de sol. Então, muita gente que vem para cá para isso. Mas, nas potencialidades, que é o nosso texto de hoje, né, nosso termo de hoje, nas potencialidades turísticas do Ceará, nós estamos destacando algumas novidades e que estão sendo renovadas, estão sendo rebuscadas, né, trazidas num novo aspecto, numa nova panorâmica, e nós estamos inovando. E uma dessas inovações foi realmente o teleférico na cidade de Juazeiro do Norte, que é um polo de turismo religioso e que também ainda se destaca, Meire, não sei se você se recorda, da joia, né, do ouro. Sim. Né, do ouro, né, ela tem lá os seus trabalhos de ouro. Mas o artesanato envolto nas questões religiosas, as comemorações nas datas festivas de Nossa Senhora das Candeias, do Padre Cícero Romão Batista. Então, isso tudo faz com que a cidade de Juazeiro seja muito visitada praticamente nas datas comemorativas, festejos religiosos, mas também durante o ano. E aí, o governo do estado, nesse ano de 2021 para 2022, inaugurou o teleférico que liga, né, a parte mais baixa da cidade para a parte mais alta, onde tem a grande estátua do Padre Cícero, né, que é a estátua venerada por todos os, então, romeiros. Por que romeiros? Porque são os devotos de Padre Cícero Romão de Romero Batista. Então, esse teleférico, ele traz, então, essa dinâmica mais suave de você subir, né, se dirigir até onde está a estátua do Padre Cícero. E foi um momento muito bacana. Até a data de hoje, só para você ter uma ideia, é gratuita a transição, né, no teleférico, ela ainda está sendo gratuita. Acredito que agora em dezembro, já ali pelos meados de dezembro, já vai ter uma taxa, né, de transição. Nossa, de trânsito. Alberto, desculpa, está funcionando esse tempo todo e ainda não foi cobrado nenhuma taxa? Até o momento, não. Até o momento está gratuito para todos, né? A gratuidade vai continuar, Meire, para os moradores do lugar. Muito aqueles que vão ter cadastro, vão receber o seu passe, né? Seu cartão passe, e eles vão ter gratuidade. Mas o visitante, as pessoas que moram no entorno, vão, se precisar usar o teleférico, vão pagar. Aí isso aí é uma questão de valores que estão sendo analisados, né? E eles devem levar avante esses valores a qualquer momento. Mas é um teleférico interessante, naquele do tipo de cabo, né? De bondinho, e todo fechado, né, no vidro e tudo mais. Tanto é que você deve colocar, né, que a gente combinou, você vai colocar depois os links, não é isso? Vou colocar, para que as pessoas possam consultar e ver. Passar isso, para as pessoas saberem, procurarem as informações. Por exemplo, e além disso, eu acho que deve ter uma vista interessante, né? Porque a cidade é muito bonita. Então, assim... Meire, você subindo ao horto a pé, como eu já fiz várias vezes, né? Levando turistas e até pessoalmente, fui lá, já tem uma vista fantástica, né? A panorâmica é fantástica. Claro que, dependendo do ano, da época do ano, está um pouco mais seca a vegetação, está um pouco mais verde, depende do ano. Mas a panorâmica é muito bonita, aquele visual que você tem, né? De praticamente 360 graus lá, é muito, muito bonito. Com o bondinho, ficou ainda muito mais agradável, né? Porque você vai sentadinho, com toda aquela parte fechada, né, vidro, e você vai visualizando todo, contemplando, né, todo aquele visual
que é uma maravilha, E eu realmente. acho que também o bondinho também facilita, né? Porque existe muitas pessoas que viajam e que às vezes são, por exemplo, né, assim, pessoas que têm dificuldades para caminhar, para subir as escadarias, né, cadeirantes e tal. Então o bondinho também ele traz esse acesso no todo, né, para qualquer tipo de Isso. visitante. Então, assim, eu acho que esses aspectos também assim, são muito relevantes para trazer mais turistas para a cidade. E as Isso. pessoas vão a Juazeiro por muitas razões, né? Porque tem, assim, é muito rico em muitas coisas. Então, é muito interessante. Eu achei fantástico essa inauguração do teleférico no ano passado. E E é uma ação do governo do estado do Ceará, né? Que ele aproveita para fazer isso de forma é, valorizando o turismo do estado. Porque a gente precisa desses potenciais lugares, né, preparados para isso. Você colocando uma novidade dessa, transforma esse ambiente, esse lugar, para um ambiente muito mais frequentado. E eu quero lembrar também que tem o teleférico, tá lá na região também, que é conhecido, né? Que é o teleférico que reúne lá na região de Barbalha, né? Onde tem um local chamado Caldas. Sim, então até tenho aqui, eu até peguei aqui também, porque eu vi que tem assim, tem vários, né? O de Barbalha, ele é Barbalha, não é na cidade de Barbalha? É na cidade de Barbalha, onde tem um complexo lá ambiental chamado Mirante do Caldas. De Caldas. Nossa, eu vi as fotos, eu achei assim belíssimo. E eu achei muito interessante porque essas cidades, né, Juazeiro do Norte, Barbalha, Crateús, Ubajara, Tianguá, essas cidades todas sempre foram muito interessantes como turista, né? Assim, aliás, como turismo. E agora, com todo o governo do Ceará se preocupando em fazer melhoras, né? Melhorar e dar esse acesso à comunidade, tanto para as pessoas que moram lá, eu também pensei no turismo pedagógico. Não é? As escolas viajarem, né? E levarem as crianças, os adolescentes, para conhecerem os lugares. Eu acho que também abre esse espaço também. Porque eu lembro quando eu morava aí, assim, a gente estava começando um trabalho com o turismo pedagógico. E eu vejo que em várias partes do mundo, as escolas, eu como pedagoga, que as escolas se preocupam muito em levar os alunos para conhecerem atrativos turísticos da sua área. Isso. Então, isso também favorece, né, Alberto, nesse ponto de ter essas melhoras. É o que nós chamamos, Meire, de você educar e dar pertencimento, né? As pessoas começarem a sentir aquela sensação gostosa. Gente, eu participo disso, eu sou dessa região e eu não sabia que tinha. Olha que lindo. Então, quando você fala para as pessoas do seu lugar, você fala com mais amor, você fala com mais carinho, você fala com mais ênfase, com mais vontade. E aí dá àquela pessoa que está te escutando, ao seu interlocutor, dá vontade também de ir lá conhecer. Então, o turismo pedagógico, só para você ter uma ideia, na região lá de Barbalha, que é vizinho, a cidade vizinha a Juazeiro, se transformou também, porque esse ambiente todinho, Meire, que inclui aí as cidades de Juazeiro do Norte, Barbalha, e tem a outra também cidade bem desenvolvida chamada Crato, ali é uma região de centro educacional muito forte. E lá é uma região também de parques ecológicos, quer dizer, ambientes de preservação. Então, o turismo de pedagógico, que levam desde a criança da mais tenra idade aos adolescentes, já faz isso muito bem, faz trilhas, né? Eles fazem lá percursos para conhecer cachoeiras, ambientes de mata fechada. Então, é muito bom esse trabalho que é desenvolvido nessa questão, não só pedagógica, mas também turística, mas com o bondinho e o teleférico, né? Porque o teleférico diferenciou do bondinho no seguinte sentido. O de Barbalha, lá no Caldas, ele é aberto, ele é uma cadeira. Sim. E as ele é um estilo cadeira. E você... Isso. Naquele estilo das áreas de esqui. Isso, exatamente. Eu já fiz uns passeios aqui em alguns lugares dessa forma. Nossa, é super emocionante, porque você vê, assim, é diferente você estar em pé olhando pelo vidro, né?
Então você sente todas as sensações da natureza muito próxima e você observa melhor. E é muito divertido. E o que eu achei interessante quando você fala, que me deixa muito feliz, assim, de saber que o governo do Ceará está se preocupando muito com o turismo. Porque o turismo é a salvação, né, de muitos estados que têm potencialidades. Se nós observarmos bem para o lado que nós estamos, né, que é o lado nordeste do Brasil, aonde você tem como potencial o sol, e aí se você for observar como é que tem uma indústria aqui, tem poucas, mas tem. Existem. Por exemplo, nós temos uma indústria moveleira muito famosa, nós temos a indústria de alguns calçados também, que é famosa. Tanto é que um grupo brasileiro muito famoso, chamado Grandene, está aqui. Uhum. Né? Então, o que a gente vê nesse potencial é que a gente tem que adaptar. Então, os governos do Nordeste, e no caso especificamente do Ceará, vem nos últimos 30, né, que você lembra muito bem dessa mudança, né, de pensamento que houve aqui, a partir de 85, né, com a advento de um grande grupo de empresários, capitaneados na época pelo Tasso Gereissati, e eles vêm seguindo com Ciro Gomes, Cid Gomes, o anterior governador, que é o Camilo. Então, eles vêm seguindo nessa linha de desenvolver o Ceará nas suas potencialidades. E o turismo traz isso. Só que com o turismo, o que acontece com o turismo? Ele melhora a frequência no comércio. Ele melhora o consumo na gastronomia, nos restaurantes, nos hotéis. Ele melhora o consumo dos produtos que são comercializados e vendidos naquela região. Então, se você tem um ambiente que tem, digamos, uma festa, que é um lugar festivo, religioso, nós temos vários lugares do Brasil que tem parques temáticos, mas não tem a frequência, porque não há nada do poder público que incentive o turista a ir para lá, as pessoas irem para lá. Entendi. E o Ceará vem a cada ano se transformando, através de seus governadores, secretários de turismo, né? Então tem uma gama de situações que fazem com que o Ceará seja sempre lembrado. E o turismo traz essas coisas. Quer dizer, quando você está aqui, você já não precisa mais trazer muita coisa do Sudeste, do Sul do Brasil, para poder vender aqui. Aqui já começa a se produzir, porque o turismo está dando essa dinâmica. Por exemplo, nós vamos ter dentro de alguns anos as maiores parques eólicos e parques solares do estado do Brasil, talvez até da América Latina. Nós vamos ter aqui, por exemplo, já tem em grande desenvolvimento, fugindo um pouquinho do turismo, mas falando do turismo, porque você precisa gerar energia, né? Gerar energia para essas empresas que vêm para cá, para os hotéis, para os resorts, para os hotéis de charme que estão se transformando aqui, os grandes restaurantes, os grandes hotéis em vários ambientes da cidade. E aí, quando você vê tudo isso, precisa de energia. E aí nós temos hoje um projeto que já vem de mais de 10 anos, chamado de ondas. Imagina você fazer com que as ondas do mar, através da hidráulica, faz com que você gere energia e consegue armazenar e distribuir. Então nós temos vento, sol e o mar trazendo esse modelo de energia. Coisas que as pessoas lá do sul não precisam, porque tem as hidrelétricas. E aqui nós tivemos que inovar dessa forma. Mas por quê? Porque tem um turismo pujante, que cada ano que passa traz mais pessoas. O Ceará, nesse ano de 2021, foi o lugar mais visitado do Brasil, mais procurado. É claro, São Paulo e Rio dominam, mas é destaque pela proporção que nós temos, o Ceará é destaque em termos de turismo. Olha, eu amo. Eu sou suspeita para falar, porque, assim, Fortaleza e o próprio estado, né, assim, tem muita cidade. Se você sair um pouquinho do litoral, você chega na Serra em pouco tempo. Você quer ir para uma lagoa, você quer ir para o interior, você quer fazer um turismo religioso, existe em várias cidades, você quer fazer... nossa, é tanta coisa que a gente ficaria aqui o dia inteiro, né, a noite inteira falando. Mas o que também me chamou a atenção quando você falou dessa melhora do turismo é que eu vejo também, Alberto, na minha visão, quando eu retorno a Fortaleza, o Ceará, eu vejo que os profissionais que trabalham na área do turismo, eles têm melhorado muito, eles têm buscado assim mais conhecimento. Eu vou falar até assim, por exemplo, da parte de restaurantes.
porque eu sou de uma época que era muito difícil levar o turista para alguns restaurantes, porque eles não tinham aquele preparo, né? Aquele cuidado de receber um turista que estava vindo de uma outra cidade. Eu trabalhei muito com turista estrangeiro, você também trabalhou, você lembra disso. A gente comentava muito a respeito dessa diferença, né? De tratar e tudo. E eu vejo hoje em dia que no Ceará, pelo menos da última viagem que eu fiz, que não faz muito tempo, os restaurantes, assim, não perdem para nenhum restaurante fora do Brasil. E, assim, as agências têm aqueles roteiros para todos os gostos. Você quer ir para a praia, tem um roteiro. Se você quer fazer um roteiro histórico. Então, assim, eu dou parabéns para esse trabalho no turismo, porque eu acho que o Ceará, assim, avançou muito da época que eu trabalhei até hoje. Então, você concorda comigo que esse avanço Sim, foi, assim, foi é uma... essas potencialidades que estão fazendo isso criar-se, né? Então, o gosto para esse tipo de desenvolvimento vem crescendo. Eu quero registrar aqui, Meire, o Alisson, tá? Que é guia de turismo, mas hoje ele está numa outra atividade, não sei se você se lembra dele. Lembro. Então, o Alisson está aqui. Está aqui também uma jovem, que você precisa um dia desse fazer também um trabalho com ela, que é a Gislane. Ela é uma youtuber, ela é uma influencer turística, viu? De muito destaque aqui, todos os trabalhos dela ela divulga como influencer, então ela está aqui, eu queria que você um dia tivesse a oportunidade de conversar com ela também. O Barão, né, que também está aqui, outro guia de turismo, a Elizabeth Vasconcelos, quer dizer, é uma turma bacana que está aqui assistindo a gente, que está prestigiando. Obrigada a cada um de vocês, tá? Que veio aqui nos prestigiar, né, Alberto? Isso, a Márcia Beliscado, o Flávio Carvalho, né? A própria Rosana que você já falou. Rosana, então, Flavinho, beijo, Flávio. Rosane Lima, tá? Então, uma porção de gente aqui. Essa turma toda que ela privilegia também o turismo, se prepara para estar todo dia cada vez melhor. E eles veem que quanto mais eles se preparam, melhor eles têm que fazer o trabalho deles. Eles se preparam cada vez melhor para outras datas, para outros momentos. E aí eles veem que não é só turismo de sol e mar, eles estão vendo isso. Então, um exemplo que nós citamos aqui, só de ter hoje o teleférico e o bondinho na região do Cariri, que é uma região de turismo religioso, artesanal, ambiental, de preservação. Então lá tem cachoeiras, tem mata, tem rios, tem flora e fauna especializada. Quer dizer, você imagina, turistas do Brasil e do mundo vêm ao Brasil, vêm ao Ceará para conhecer, tirar foto de planta, orquídea, flor, passarinho, animal silvestre, animaizinhos, né, insetos. Então a gente tem esse outro modelo de turismo, e que é um turismo tão assim valorizado, que se um guia descobrir, se os guias que estão aqui descobrir que eles podem ganhar só num dia de trabalho desse, de 200 a 300 dólares por dia, eu acho que eles teriam uma vocação maior ainda, porque além de você abrir sua mente para o conhecimento desses ambientes, né, claro, de natureza, de preservação, você vai encontrar a sua valorização profissional. Porque as pessoas vêm dispostas, são grupos pequenos, que você leva em carros pequenos, e eles querem só a sua atenção para levar para os lugares, falar com eles no idioma, principalmente se for o idioma mais falado é o inglês. Então, imagina, se os profissionais descobrirem que existe esse caminho. Então, nós temos aí, muita coisa. Lá na região do Cariri, ainda tem os geossítios paleontológicos. Meire, tu imagina que nós temos ali na região do Cariri todo um parque trabalhado pela Unesco em preservação com paleontologia. Interessante. Muito bom saber. Não, e eu lembro que eu fiz uma live no começo desse ano, vocês podem até procurar, sobre a região de Crateús. E eu lembro, agora eu não estou lembrado o nome do guia que eu fiz. Não, ele não é guia, ele é gestor ambiental, é o Danilo. Eu quero registrar aqui, Meire, a presença da nossa amiga fonoaudióloga que me orienta, que é a Adriana Araújo, viu? Ela vem fazendo um trabalho maravilhoso com muitos profissionais aqui da área do canto, da área da voz, os profissionais que precisam da dicção, da postura. Então, a Adriana Araújo é uma excelente profissional para quem está precisando, né, desse destaque.
Então, ele, como gestor ambiental, ele deu assim uma aula aqui pra gente, sabe? Vocês podem até procurar lá, e foi no começo do ano, eu acho que março ou abril, Foi, e eu foi. fiquei encantada com o trabalho daquele rapaz. Assim, e ele fala, né, que ele recebe muitos estrangeiros que vão específico, e alunos também da universidade de Fortaleza, Ele acho é que uma da referência, Meire. UFC. Ele é uma referência no assunto, então eu fiquei muito impressionada, sabe? Eles Aquela estão pessoa fazendo, chega, Meire, só para você ter uma ideia, eles estão fazendo lá na região o Parque Nacional do Cânion do Rio Poti. E ele possivelmente será de o gestor, Crateús. porque o conhecimento dele, a vivência dele no lugar é espetacular. E imagine você, ele faz lá também um trabalho com a fauna e a flora. Por quê? Tanto Exato, na questão de peixes, como também na questão de plantas, da região. Ele conhece, ele cultiva, ele tem em casa. E outra coisa, lá naquela região de Crateús, também tem sítios paleontológicos. Imagina você a diversidade de turismo que tem naquele local. Você passear num rio em bote, não, mas oh, Jesus, fugiu a palavra, que são aquelas caiaques, em caiaques. os caiaques. Eu vi Ele as faz fotos. aquele trabalho, você conhece o banho, né, com aquela água maravilhosa, você vê os rochedos atrás. Então, olha só, são estes ambientes que fazem o turismo diferenciado do Ceará e que as pessoas pagam muito bem para conhecer. Muito bem. E ele faz lá esse trabalho. Ele não é guia ainda, mas já está estudando, já Sim. está trabalhando com isso. Nós estamos fazendo aqui, só a título de informação, Meire, um trabalho no sentido de ter os cursos para as cidades do interior de informante turístico e de condutores turísticos, para a gente chegar aos cursos mais profissionalizantes, que são os cursos de guia. Isso aí é um outro momento que a gente vai conversar, tá bom? Tá bom. Então, o Cânion do Rio Poti, na cidade de Crateús, Ceará, é o Parque Estadual do Cânion Cearense do Rio Poti, Isso, tem isso. uma área de 3.680 mil hectares. É uma área enorme. E está Só dentro localizado do nos Ceará. municípios, dentro do Ceará, está Só localizado nos dentro do Ceará. municípios de Crateús e Poranga, né, que é a cidade vizinha. Isso. Tem importância do turismo ecológico e tem o Riacho da Mati. É muito interessante a informação desse cânion. E aí, e o bondinho lá do Parque Nacional de Ubajara? Ele passou por uma reforma, como é que foi? Esse Bondinho lá daí do é um. Parque Nacional de Ubajara. Este, Meire, eu me lembro bem que eu sou mineiro, né, de Belo Horizonte, Sim, sim. e eu vim morar no Ceará em 1985. E neste mesmo ano que eu cheguei, eu fui a Ubajara para conhecer esse bondinho. Então, quer dizer, ele passou muito tempo, esse bondinho, parado, né, durante esses anos. E ele voltou agora com força total. Fomos convidados, né, através aí do prefeito de Ubajara para a inauguração. Estivemos lá, várias autoridades, estivemos presentes, né, representando não só os guias de turismo do Estado do Ceará, mas também o turismo do Estado, como referência aí pelas várias entidades que a gente participa. E lá foi um momento, assim, muito bacana, porque são dois, né? Agora são dois, antes era só um, agora são dois. Quando E eu você fui, era faz só uma... Oi? Quando eu fui, era só um, mas só Era um só um, tem. agora são dois. E você faz aquela descida, vai lá embaixo, conhecer a gruta, que é um espetáculo de lugar. Gente, é um ambiente de vegetação, com cachoeiras, com rio, com gruta. Então, esse ambiente que o bondinho está, leva as pessoas a conhecer vários outros. E lá também nós temos vários profissionais, né, que são informantes de turismo lá do local, são capacitados, e nós vamos preparar um curso de guia para eles, para levar lá para a região. Eles vão ser guias de turismo da região do Parque Nacional de Ubajara. Isso tudo é um projeto do sindicato, não só para cidades do interior, mas também lá para Ubajara. Né? Nós estamos aí. Só depende agora da questão da Secretaria de Educação, organizar isso junto com o projeto que a gente passou para eles. E essa vai ser uma grande conquista para essas pessoas que estão lá, que querem se profissionalizar, querem estar aptos e poderem ter a sua credencial federal de guia de turismo, mas trabalhando na sua região, desenvolvendo a sua região e produzindo, gerando renda, quer dizer, gerando potencialidade turística no seu local.
Esse bondinho, ele criou essa expectativa. Vem gente de todas as regiões ali do norte do Brasil, Piauí, do Maranhão, do Tocantins, gente que sobe aqui, né, do Rio Grande do Norte, seria uma maneira de dizer subir, né? Quer dizer, eles saem do Rio Grande do Norte indo para a linha do Equador, onde nós estamos aqui, é um pouquinho mais de 600, 700 quilômetros, né, do Rio Grande do Norte para cá, de Natal. Então, as pessoas vêm para conhecer o bondinho de Ubajara. Imagine você, porque é um espetáculo ali, você está num ambiente de natureza e ter um equipamento, um equipamento imensurável, assim, em termos não só de valor, mas imensurável na questão de você integrar as pessoas quando elas visitam o ambiente para conhecer a beleza natural, que é a vegetação e essa gruta que fica lá na parte de baixo. Então, é um espetáculo. E esses meninos condutores que estão lá, eles levam as pessoas encaminhadas para ver rios, cascatas, cachoeiras, mata, vegetação, fauna. Olha, é maravilhoso. Isso gera muito emprego e renda no lugar. Na época que eu fui, não só visitando, mas eu cheguei aí também levando um grupo de alunos. E eu lembro que nós fizemos a descida pelo bondinho e nós voltamos pelas trilhas, mas a gente estava acompanhado. A caminhada, nós estávamos acompanhados por uma pessoa, um profissional, que nos acompanhou, porque a gente não tem condição, né? Mas muito interessante. E assim, foi assim, um passeio assim, excelente. Claro que assim, voltou todo mundo exausto, cansado, né? Porque a gente viu praticamente tudo que tinha lá embaixo. Mas valeu a pena. E além do cânion do Rio Poti, do teleférico lá de Juazeiro do Norte, o bondinho lá de Ubajara, o complexo ambiental Mirante de Caldas em Barbalha, também eu vi que tem, por exemplo, tem uma coisa que eu acho que é bastante nova e que eu achei interessante, é essa rota da gastronomia. Como é que isso acontece aí no... Como é que acontece isso, essa rota da gastronomia? Porque eu sei que tem excelentes restaurantes para todos os tipos, né, de turista. Tem aquele que gosta da comida local, tem aquele que gosta da comida mais sofisticada, tem aquele que gosta da cozinha internacional. E tem outras coisas também, né? Saindo um pouco da comida regional. E tem também as outras coisas que deixam, né? Que fazem com que as pessoas procurem muito a culinária cearense. Então, você quer falar um pouquinho sobre isso também? Vamos sim, Meire. Essa é uma... sobre paleontologia, né? Também. Essas questões de ter rotas é uma criação do Sebrae, quando ele cria a Rota dos Mirantes. O Sebrae, com o governo do estado do Ceará, cria a Rota do Cariri. O governo do estado, o Sebrae, governo do estado, né? Cria uma Rota dos Ventos. Imagina você criar a Rota dos Ventos. O que é a Rota dos Ventos, né? Rota das Emoções e tal. Aí o secretário de Turismo do estado do Ceará, do município de Fortaleza, no caso, ele então fala, por que não criar dentro de Fortaleza as rotas também? Então tem a Rota do Artesanato, que a gente já sabe, que é o Mercado Central, o Centro de Turismo, o Centro Luiza Távora e por aí vai. E aí criou-se a Rota da Cachaça. Foi a primeira. Aí fizeram o passaporte, que é aquele passaporte o quê? Que o turista, quando visita a capital cearense, durante a caminhada ou o city tour feito pelas agências, ele vai carimbando o seu passaporte. E nesse passaporte, quando ele finaliza os carimbos, ele vai até o centro até a Secretaria de Turismo, onde nós temos lá o centro de acolhimento, né, ao turista, e lá ele recebe um presente da Secretaria de Turismo, né? O início foi assim, foi um passaporte, foi criado, então, alguns lugares para visitar, tradicionais, que a gente já sabe, já conhece, porém, aí criou-se a Rota da Cachaça. A Rota da Cachaça é o quê? É visitar aqueles barzinhos, botecos, não qualquer um, mas aqueles que têm uma tradição. Que estão ali cadastrados na rota? Que estão cadastrados, mas eles têm uma ligação com o público cearense. Tá. Não é um ambiente que você vai dizer especificamente turista, não. É um ambiente cearense. Imagina você chegar num boteco como é o Raimundo dos Queijos, não sei se você se lembra. No centro de Fortaleza, você tem lá um senhorzinho
né, que já está com mais de 70 anos, ele ainda tem lá os vendendo os queijos e lá o pessoal fica degustando uma cachaça, pegando um pedacinho de queijo. Então o turista que vê essas coisas que o cearense faz, São bem ele quer. pitorescas, né? Ele quer. Então, Aí sabe o que acontece? O turista que é cearense, da capital cearense, não conhecia. Olha aí a Anitta Érica aí, ó. Dá um abraço na Anitta Érica, lembra? oi, Anitta, tudo bom? A Anitta Érica aí com a gente também, ó. Uhum. Então, aqui, você imagina, o próprio fortalezense não conhecia o Raimundo dos Queijos. Aí começou a divulgar, vai lá no Raimundo dos Queijos. Aí tem outro lugar que é a da Rota da Cachaça, é um outro botequinho ali, famoso, aí vai lá. Aí tem um mais sofisticado, né? E tinha gente que não ia nesses lugares, e sendo da cidade. Começa, então, a ter uma frequência maior. E quem visita? Não quer conhecer um lugar pitoresco, quer conhecer um lugar bacana? Claro. Quem indica? O guia de turismo, o pessoal dos hotéis e o próprio cearense. Rapaz, tu não foi ainda lá no cantinho do queijo, por exemplo, né? Perdão, no Raimundo dos Queijos, você não foi ainda. Então, aí começou. Aí, mais uma vez, o secretário do turismo da cidade de Fortaleza teve a ideia. Por que não fazer a rota gastronômica, cultural? E aí, conversando com os empresários, com o apoio do Sebrae, foi ali, foi acolá. Aí, mais uma vez, se conseguiu. São restaurantes de conhecimento do fortalezense, né, quem mora aqui, e tem deles, assim, do preço realmente mais elevado, né, que é uma gastronomia fina, francesa, mas tem aqueles também de gastronomia fina, porém de valores mais acessíveis. Então, culinária regional. Então, Meire, essa rota está fazendo. Então, quando, né, no passado, o Barão gostou aí da conversa, o Barão gostou. Uhum. Quando nós estávamos lá nos anos 90, que nós tínhamos, lembra? Segunda-feira era um lugar, terça-feira era um lugar, quarta-feira, pronto. Então nós estamos voltando a esse tipo de ambiente de novo. Nós estamos voltando a esse tipo de pensar. Porque o turista chega, ou o fortalezense, ou o próprio cearense que vem do interior, vai estar em Fortaleza, quer ficar mais tempo em Fortaleza para conhecer coisas, não vai só para praia, né? Não tem que sair só para praia. O que tem em Fortaleza? Rapaz, tem uma rota aí que é a Rota da Cachaça. Olha, tem ali a rota da gastronomia cultural. Então, quer dizer, todos os dias da semana você tem um lugar para ir. Especificamente naquele dia é a rota, ótimo. Mas você não precisa se resumir a ela só naquele dia. Você pode ir todos os dias. Aquele dia é o destaque. É o start. É como se você desse o puff. Ainda continua tradicional você ir para onde? Segunda-feira no Pago Pirata. Para nós é um ambiente imortal. É de pai para filho, né? Quem toma de conta hoje é o Rodolfo, filho do Júlio, que era o famoso pirata. Então, é uma rota que não para. Mas não acabou ainda a quinta-feira do Caranguejo, que começou lá com o Chico, né? E ainda hoje continua. Mas vários outros ambientes também tem a quinta-feira do Caranguejo. Então, a gente está voltando com essas datas. Então, já está se preenchendo a terça, a quarta, a quinta e a sexta, né? Porque a segunda já sempre foi preenchida, a quinta. Então, a terça, a quarta e a sexta estão sendo preenchidas dessa forma. E o domingo e o sábado fica aí para as outras atrações, né? Aí tem clubes os ambientes de piada, por exemplo, né? Lembra aquelas casas de piada e tudo? Shows, né? Shows. Exato, shows de humor. Hoje em dia, né, assim, outras cidades, outras regiões já estão fazendo isso, né? O Ceará começou muito, mas muito tempo atrás, né? Eu lembro que a gente levava até os turistas para conhecerem os locais, os restaurantes e assistirem os shows de humor. E voltando um pouquinho para a região do estado, esse museu lá de paleontologia, que fica localizado na cidade de Santana do Cariri, é algo novo? Ou já existia esse museu há muito tempo e ele foi... Não, ele já existia, mas não tinha o destaque. Certo. Não tinha o destaque. A região ali do Cariri, ela é rica em fósseis. Uhum. Muitos desses fósseis foram até levados para fora do Brasil. Naquela época já, Meire, dos anos 80, 70, né, já eram levados. Tá. E esse museu começou a ter mais destaque agora, dos anos 2000 para cá. E é hoje um ambiente onde tem o guia de turismo lá. Nós temos profissionais guias de turismo que atuam no lugar, né, no local. Nós temos profissionais guias de turismo que são secretários de turismo na região do Cariri. Muito interessante isso. Mas são pessoas muito cultas, né, muito preparadas.
Uhum. E esse ambiente lá tem tudo que a gente imaginar dos períodos, né, dos geossítios, né, do que foi encontrado, está em preservação no local. Uhum. E fica na cidade de Santana do Cariri. E eu vi também que é uma região que abriga uma das maiores concentrações de fósseis do planeta. Gente, está no Ceará. Exato, exato. Imagine você conservando evidências de há mais de 110 milhões de anos. Eu ainda não conheço, eu quero ir lá conhecer quando eu for da próxima vez. Eu Pois, achei Meire, muito interessante, porque aqui na Geórgia tem um museu, mas o daqui da Geórgia é muito pequenininho, sabe, com relação a isso aqui. É só para você ir olhar um pouquinho e tal, e já ter uma ideia. Mas quando eu vi essa informação de concentração de fósseis do planeta, eu falei, gente, é muita coisa. E está localizada aonde? Né? No interior do Ceará, Santana do Cariri. Achei. A cidade chama Santana do Cariri. A cidade chama Santana do Cariri e é patrimônio da Unesco. Nossa, que legal. Eu vou colocar todas essas informações, tá, Alberto? Para as pessoas poderem procurar, se informarem. Merece. Gente, olha, se você é cearense como eu e ainda não conhece esses lugares, antes, eu vou até fazer uma brincadeira aqui, tá? Não rio muito de mim, não, mas antes de vocês quererem ir na Disney, vão conhecer o Ceará, gente, por favor. Né, Alberto? Vão conhecer o Ceará, gente. Conhecer esses lugares maravilhosos. Sabe por que eu falo isso? Porque hoje em dia, morando aqui nos Estados Unidos, às vezes eu encontro pessoas brasileiras que conversam comigo e às vezes até confundem, eles até não sabem o nome da capital do estado do Ceará. Gente, eu sinto muito ter que falar isso para vocês, tá? Mas tem brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos que não sabem o nome das capitais, principalmente do Nordeste. Então, às vezes, eu como tenho um guia latente dentro de mim, uma parte histórica, às vezes eu tenho que dar uma aula para as pessoas, sabe? Então eu explico, você sabia que o Ceará... Então eu falo... Então parece até assim que eu estou querendo fazer propaganda da cidade que eu nasci, Fortaleza e tal. Mas não é, gente. A gente tem obrigação de informar as pessoas. Não é, Alberto? Não é porque... Se torna para a gente natural mesmo. Torna natural. Você não se sente bem sabendo que o outro, a informação é clara, objetiva, e ele se exime, ele simplesmente anula. E às vezes ele diz assim, você entendeu. Quer dizer, não entendi. Se você está com a informação equivocada, errada, totalmente fora do contexto, eu quero contribuir de forma educada e dizer, olha, é assim, 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 assim. Então, é importante para nós. Quem gosta de cultura, o mínimo da cultura, porque é aquilo que nós falamos lá no início da nossa live. Os profissionais, eles têm que estar, cada dia que passa, recebendo as novidades, as informações, adaptando, agregando, retirando o que não precisa mais, porque tem coisas que você não precisa, né, mais falar, mais dizer, porque já tem coisas novas. Mas você saber que elas existem para você colocar o novo é importante. Se você, como profissional, ignora informações de cunho relevante, não tem cabimento, não tem. Agora, nós vamos encontrar pessoas totalmente, né, alheias, né, alheias. E vai nas experiências de vida da gente, que a gente passa conversando às vezes com os colegas mesmo do dia a dia, e que você fala algum assunto, ele fala, não acredito. Aí você tem que ir lá provar, mostrar e tudo, né, através de informação, de registros e tudo. E aí, se aquele profissional absorve aquilo, parabéns, ótimo, valeu muito a sua integridade de informá-lo e a dele de querer absorver. Mas nós vamos, às vezes, encontrar gente que não quer nem estar nem aí. Aí por isso que alguns profissionais guias de turismo, eles estão, às vezes, no nosso turismo de mar e sol, né? Sol e mar e tal. E ele vê muito turista que, não quero nem saber eu quero ir para a praia, quero ficar na praia. Então, é isso. Aí você se adapta, né? O seu conhecimento não diminui. Olha, ele tem que aumentar, mas você se adapta àquele turista que quer somente o básico. Isso eu estou falando em casos profissionais. Por exemplo, você chega num restaurante hoje e você vai lá para aquele restaurante, aí você chega lá e você fala, qual é o peixe que nós temos o peixe tal, o arroz tal e a salada tal. Pode trazer. Agora é diferente, meio, quando você fala o garçom, né?
que vai fazer aquele serviço, fala assim, olha, o nosso peixe, ele é frito da forma tal, depois ele é virado de tal, os ingredientes são esses, então nós vamos pegar um arroz e vamos fazer... Olha só, chega você fica já salivando. Diferente de você chegar, não, o peixe bem assim, o arroz... Né? Ele tem o poder de preparar a pessoa para a refeição, dando essa informação. Exato, Meire. Eu acho que é um trabalho contínuo. O turismo, ele tem essa capacidade de fazer esse jogo contínuo, né? Porque o chefe prepara lá dentro o melhor que ele pode, o garçom traz o melhor prato da casa, e assim, e as recomendações, né, que sempre surgem ou de alguém da cidade local, ou mesmo de guia, né? O turista chega e diz, olha, onde que eu posso comer um pargo, né? Onde que eu posso comer? Então, é claro que tem várias opções, mas assim, é interessante você saber, e principalmente as pessoas que moram na região, né? Como tem gente que mora no Rio de Janeiro e nunca foi no Corcovado, não acontece? Né? Eu estou falando um exemplo do Rio. Então, eu fico muito feliz de saber que o Ceará não está ligado, não está só naquele trecho de litoral, praia e vai, porque tem outras coisas interessantes para você conhecer. E assim, é bom a gente saber que existem essas opções, ainda mais porque às vezes você nem é um curtidor de praia, né? Às vezes você quer mais um turismo mais ecológico, uma trilha, ou você quer visitar... Eu amo, assim, visitar museus e tudo. E com essa história do turismo, eu descobri aqui no estado da Diódia, eu também sou uma divulgadora aqui do estado da Diódia, eu descobri aqui o norte da Diódia. Gente, eu já descobri tanta coisa. E tem tanta gente que mora aqui há muito mais tempo do que eu. E outro dia me falaram, eu nem sabia que existia isso. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de fazer a nossa própria pesquisa dentro do local que a gente mora, né? É como eu brinco, assim, antes de você querer sair, pegar um avião e gastar muitos dólares e fazer... É lógico que essas viagens são interessantes, né? Não estou aqui dizendo para você não ir para a Disney. Mas, assim, vamos conhecer o Brasil, né, gente? Tem tanta coisa linda. E eu vou ter tantas lives bacanas, Alberto. Daqui para o final do ano, eu vou ter excelentes lives. Eu almejo que você faça cada vez mais e melhores. Isso. Que a gente vai conversar muito a respeito de turismo. Antes de eu começar a assim, te pedir mais informações, vamos então... você tem como falar um pouquinho dessa parte do turismo da flora e da fauna? Se existe algum roteiro específico? É um turismo de observação? Como que as agências estão desenvolvendo isso aí para as pessoas chegarem a visitar? Eu me lembro já, Meire, que nos anos 90, alguns guias que falavam o idioma, eles faziam esse roteiro. Mas eles, na verdade, eles iam muito mais pelo diálogo com o visitante, que já vinha com o roteiro pronto. Tá. Porque os observadores de fauna e flora, eles já vêm com a programação, né? E o agente de viagem deles, seja do Brasil ou de fora, já manda a programação. Ó, fulano de tal, ciclano de tal, família tal, tem que ir para lugar tal, X hora tem que estar no lugar, olha, tem que amanhecer nesse local, tem que anoitecer em tal lugar, não sei o que. Então, isso aí já vinha muito pronto. E aí o guia, normalmente, que pegava um estrangeiro e falava no idioma inglês, ele aprendia, ele absorvia esse conhecimento e trabalhava isso muito bem. Então, a maior parte de fauna e flora que a gente encontra, esses turistas, é para a região do Cariri e para a região onde a gente tem os ambientes de preservação. Que é o caso de Bajara, né, a região da Serra Grande, aqui em Baturité, que é próximo de Fortaleza, que também tem região, que também tem uma região de mata e tudo mais. Tanto para a flora como para a fauna. E é isso que faz o diferencial. Aí o profissional, quanto mais capacitado, mais conhecimentos, melhor. A gente vai encontrar muito nesses ambientes pessoas da região que fazem esse trabalho. E o guia tem que fazer, o guia de turismo, ele tem que fazer um acordo com essas pessoas, tem que fazer um contrato com elas, uma parceria, para que ela seja sempre assessorada, tá? Porque isso faz com que você, dividindo, compartilhando, você tem muito mais a ganhar. Muito mais a ganhar. Então, esse tipo de turismo que a gente comentou aí, que você pediu para falar, ele é um turismo específico, é de grupos pequenos, tá? E ele é muito, muito interessante.
E é um turismo que o pessoal é paciente, vem para contemplação, panorâmico. Ele vem, ele não quer saber de mais nada. Ele não se importa de dormir, às vezes, numa barraca no meio do mato. Se ele tiver que dormir num hotel, ele sabe que vai dormir no hotel, mas se ele tiver que dormir numa barraca, ele vai. Aí nós temos aqui ambientes muito preparados para isso. Consciente, muito, né? muito. Ele que vai com o objetivo de conhecer o que ele está indo, né? Ele vai em busca desse conhecimento. Ele quer ver, então ele não se importa, né, com aquela coisa de isso aqui não está legal, né? Então, ele não é aquele turista que está preocupado, às vezes, com um conforto, mas o objetivo dele de alcançar a observação do que ele quer, do que ele veio fazer, é mais importante. Aí depois ele vai para o ambiente, por exemplo, para comer bem, ele vai depois para o ambiente para ele dormir bem. Mas se ele tiver que fazer o sacrifício, ele já sabe, ele já sai de casa ciente. E o guia de turismo, o profissional guia de turismo, vai para esses ambientes com esse pessoal ciente também. É só se preparar. E por isso que você ganha um pouco mais, porque é um turismo quase que privativo. Na verdade, você está trabalhando especificamente para aquela turma ali. E é um turismo que tem no Ceará. Existe o turismo de massa e existe esse turismo mais particular, que é o turismo exclusivo, executivo, o turismo privé, que é esse tipo de modelagem que tem. Esse existe. Por exemplo, num caso aqui muito específico, nós temos o roteiro, por exemplo, a rota, né? A Rota Verde do Café aqui de Baturité. Então... Existem os grupos grandes, pedagógicos, de turismo, pessoas que querem realmente conhecer o local. Mas tem grupos executivos, privativos, privê, que querem ir passar, contemplar de outra forma. Eles querem realmente vivenciar mais. Então, existe todas as escalas, né, desse tipo de turismo. Tem um turismo aqui chamado Rota dos Ventos, né? Tem uma rota chamada Rota dos Ventos. Começa em Calcaia, vai até Acaraú. Isso quer dizer o quê? A Rota dos Ventos aqui, Meire, é porque vem gente praticar o kitesurf, que é o esporte hoje mais badalado do mundo. Eu lembro quando começou aí no Ceará. E só quem faz esse modelo de turismo, que é o kitesurfista, gente, só o equipamento dele já é, né? Ele precisa de um carro só para levar ele o equipamento. Não é dentro de um ônibus, não. Dentro de um ônibus pode ir um grupo de amigos, que daí leva tudo. Mas o cara que é kitesurfista, normalmente é ele, a mulher, os filhos, o amigo, é um carro só para eles, para levar aquela porção de coisa. E os ambientes que recebem esse pessoal, eles chamam de hotéis de charme. Não é hotel resort, é hotel de charme. Quer dizer, o cara vai para o lugar, mais uma vez, ele vai pagar por aquilo, pelaquela exclusividade, porque o local é todo preparado para recebê-lo. Então, nós temos todos esses modelos de turismo, viu, Meire? Então, o Ceará desponta nesse negócio, desponta com essas rotas, desponta com esse cânion que vai ser feito lá, o Parque Nacional, né, do cânion do Rio Poti cearense. Imagina que espetáculo! Você vai ter que entrar num ambiente daquele para contemplar com o pessoal. Então, não é todo mundo que vai. Então, é um turismo mais seletivo. Não é seletivo de exclusão. É seletivo de quem gosta. Não é de exclusão, é de inclusão de quem gosta. Não adianta você levar grupos grandes para lá e enfiar na cabeça das pessoas que ela tem que pegar um caiaque e sair. Não, é só para quem gosta. Tem gente que vai gostar, por exemplo, do turismo das falésias. Lembra das falésias, do Morro Branco? Sim. As pessoas têm que caminhar no meio daquelas coisas, e não é só em Morro Branco. É numa série de outras praias que se deslocam até o Rio Grande do Norte. Tá. Então, olha só a especificidade. Aquele recorte todo no litoral, né? Porque na época que eu trabalhava, era Morro Branco e Praia das Fontes, né? Aquela região. Agora já tem uma outra... Até o Rio Grande do Norte. Muito vai até o Rio Grande do Norte. Assim, eu estou encantada com esse novo potencial do Ceará. O mais conhecido, Meire, o mais conhecido das rotas chama-se Rota das Emoções. Ela inclui saindo de Fortaleza, o portão de entrada é Fortaleza, ou São Luís do Maranhão. E você sai pelo litoral, passando, digamos, de Fortaleza, passa por Jericoacoara,
Parnaíba, Piauí, que lá é o delta, né? Um dos maiores deltas do mundo, e chega até os Lençóis Maranhenses, que é aquele mar, aquele mundo de dunas com água, no meio do nada. Eu, antes de vir morar nos Estados Unidos, eu falei assim, o único lugar que eu não conheço ainda do Nordeste é os Lençóis Maranhenses. Eu quero ir antes de eu mudar para os Estados Unidos. E fui, conheci, e não me arrependo. Olha quem está aqui, beijo, Lilian Kessia. Lilian Kessia. Obrigada, lembra também, né? Por estar aqui prestigiando a nossa live. Alberto, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar ou você quer encerrar falando aí quais são os próximos trabalhos do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do Ceará? Quais são as metas que vocês estão pensando em atingir no próximo ano? Porque nós já estamos, né, quase finalizando o ano, né, praticamente um mês e meio, finaliza esse ano. E aí a gente... quais são, assim, as metas que você já está pensando em atingir como presidente do Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do Ceará? Tá. Na nossa entrada no sindicato, nós tivemos um baque financeiro. E o baque financeiro foi o quê? Nós já não tínhamos a conta, né? A conta que era para receber os benefícios, né? De mensalidade e de contribuição sindical, ela estava com problemas. Mas devido à consequência de gestões, né, de dívidas e também inadimplência. Né, inadimplência. Muito disso aconteceu. Aí, durante a minha gestão, a gente tentou conseguir uma conta, fazer uma conta para poder ter a nova mensalidade. Não foi possível porque a gente tem que resolver primeiro essa conta da Caixa Econômica, né? E tem lá uma dívida. As pendências anteriores, né? Mas são de gestões, né? Daí sim. Tem que entrar em detalhes mais. Uhum. Mas a gente combinou o quê? Nós vamos fazer de tudo, independente de não ter filiados, nós vamos fazer tudo para que todos os guias recebam os benefícios. Nós vamos atrás das parcerias. Infelizmente, nós perdemos alguma devido à falta de guias para manter, né, naquela condição. Por exemplo, nós tínhamos o SESC. A gente conseguiu uma parceria com o SESC, os guias iam pagar um valorzinho mensal mínimo para poder usufruir daquela estrutura do SESC. Mas a aderência, na adesão, foi muito mínima e acabou perdendo. Aí nós tentamos renovar e entrou o processo de pandemia. Então, não é uma desculpa, mas é uma afirmação de que 2020 e 2021 segurou muita coisa. Os benefícios que nós conseguimos nesses 2 anos, que foram vários, entre cursos, cestas básicas, né, e tal, sim, ajudou. Mas eu acredito que agora, com o advento de 2023, os guias de turismo tendo mais trabalho e tendo mais renda, isso vai facilitar para que a gente possa ter uma mensalidade para manter o sindicato nas condições mais, né, favoráveis, porque tudo que está acontecendo, né, de 2018, quando eu assumi para cá, na verdade tem saído do meu bolso, né? A questão de manter uma contadora, porque o sindicato não pode ficar sem uma contadora para poder gerir todo o processo. Então isso aí está saindo por enquanto do meu bolso. Já está lá nas atas, né? Você ressarcido posteriormente, aquela coisa toda. Então, acredito que em 2023, porque o turismo já vem desenvolvido, já vem se desenvolvendo cada vez mais, nós vamos ter condições de fazer uma conta, né, resolver essa questão lá na Caixa Econômica, renovar essa conta, e os guias vão ter condições financeiras de pagar uma mensalidade. Claro. E aí a gente volta com as conquistas do sindicato, que era manter um plano de saúde, um plano funerário, uma assistência jurídica para quem precisasse, e até mesmo de contador, porque o advento dos guias de turismo hoje, Meire, o advento que eu digo assim, para que eles melhorem as condições dele, eles precisam se transformar em MEI. Uhum. MEI quer dizer o quê? Microempreendedor individual. MEI, quem não é microempreendedor individual e é guia de turismo e passou dos 50 anos, não se aposenta. Uhum. Guia, então, que não tem aposentadoria, tem que ficar trabalhando.
Nossa. As condições de um guia com mais de 50, 60 anos para trabalhar, dependendo da sua saúde, não é a mesma de 20, Não, de 20 e poucos jeito anos. nenhum. Isso. E outra coisa, né? É um trabalho que requer, assim, é um trabalho que requer muito esforço físico, né? Muito esforço físico, porque você tem que ficar ali o dia todo acompanhando os turistas, e você viaja, você vai no ônibus, e você acompanha, e vai na praia, vai visitar os museus, tem as caminhadas. Então, assim, tem que ser um complexo de coisas que te façam, assim, estar bem de saúde, para você poder fazer o seu trabalho melhor, né? E você precisa, Meire. Acordem, tá? O pessoal aí que tá, sabe, pensando assim, o que vai acontecer, acordem para esses pontos. Se vocês quiserem continuar trabalhando como guias, realmente tem que ter essa visão, né, Alberto? Tem que ter. Olha, Meire, a questão às vezes não só física, mas até psicológica, Sim, mental, também. química. A estrutura química da pessoa, ela tem que estar bem, sabe? Ela tem que estar bem na saúde interna dela. Às vezes, tá vendo aí a Luzilda aí te Oi, Luzilda, cumprimentando? que bom, faz tempo que a gente não se vê, né, amiga? Saudade. É bom essas lives, eu Então, acabo encontrando um monte de gente bacana que eu tenho saudade. Mas quando eu e, falo para e você esse questão, essa parte aí também é interessante, assim, da saúde porque mental. essa questão deles, né? Então, os guias que estão novos estão vendo o exemplo dos guias que estão ficando mais velhos, que não têm aposentadoria. Sim. A transformação para eles, para melhorar, é agora, já imediatamente, é se cadastrar como MEI, porque daqui a pouco eles vão ter aposentadoria. Mas se eles não entrarem como MEI, que é uma outra questão que a gente vai fazer, Claro. esse aí é uma das bandeiras nossas, o guia de turismo receber, mais uma vez, nós recebemos isso lá na pandemia, tá? Um curso só para saber por que você tem que ser MEI. Nós vamos botar de novo esse curso. O Sebrae nos ajudou muito nessa época, o Senac, com os cursos que foram dados, o Fórum de Turismo do Estado do Ceará, onde eu lá estou secretário de turismo, secretário-geral, eles nos ajudaram com mais informações. Então, a gente está trabalhando mesmo para que os guias tenham consciência do seu dia a dia. Porque não adianta estar trabalhando hoje, mas nós estamos vendo vários colegas nossos que não têm aposentadoria e já passaram de 60 e não tem condições de trabalhar. Gente que está com problema de saúde, por quê? Porque durante todo o período da vida dele, ele não cuidou, e agora está na velhice e está com problema de saúde. E está dependendo do quê? De uma unidade básica de saúde, né? Unidade de pronto atendimento. Está precisando ir para as filas. Ele não teve, né? Um plano de saúde na vida dele. Ele não teve um trabalho para fazer a sua aposentadoria. Então, essa é uma das bandeiras, né, que a gente está levantando, além da conta, né, renovar essa conta. Claro. Saber que os guias em 2023 vão estar recebendo melhor, a gente vai ter condições de poder ter um valor, né, uma mensalidade, para que o sindicato possa bancar uma série de situações para melhorar a situação dos guias. Fazer de novo o curso de MEI para todos os guias entenderem por que é importante eles serem, né, MEI, para eles se garantirem mais, independente que ele tenha 50 anos. É uma consciência que você está colocando, né? Assim, a pessoa tem que, conscientização. Tem que perceber que tem que ter essa conscientização, gente, né? Ninguém nasceu para semente, não. Vai ter uma época que você precisa parar de trabalhar, ou que você, mesmo que você se aposente, alguma coisa, se você ainda quiser continuar trabalhando, mas que não seja aquela coisa obrigatória do dia a dia. Então, a gente sempre pensa que nunca vai chegar esse dia, né? Assim, a gente não, mas assim, algumas pessoas pensam desse jeito. Porque não, e ela chega, Meire, chega para muitos. Sabe? Chega para muitos, né? Então, e essa questão principalmente da questão, você sabe que a maioria dos profissionais guias de turismo são mulheres. Sim. E as questões hormonais que vão acontecendo com o passar do tempo, a química da pessoa muda. Então, se ela não tem uma saúde melhor, ela não está trabalhando todo dia, o psicológico não está bom, tudo isso gera uma situação desagradável. Quer dizer, a gente vai... Quando você estuda quimicamente a pessoa, biologicamente, aí você vê que ela tem que estar bem em todos os quesitos, psicológicos, químicos, né? E físicos. Outra bandeira que a gente está também trabalhando e levantando é que com que muitos profissionais que trabalham na área de turismo e não têm a habilitação. Então, eles às vezes moram em Fortaleza
e estão fazendo trabalho de guia sem ser guia. Então, por exemplo, o caso lá do Danilo, que já está estudando lá no Crateús, né? Já está estudando para ser guia. Então, lá na região de Ubajara, que é onde tem os condutores, eles já vão ter o curso direcionado, porque o sindicato, desde o início do ano, vem trabalhando junto com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará para ter curso de guias de turismo para essa turma. Por quê? Porque o governo do Estado tem as escolas técnicas preparatórias, escolas profissionalizantes, aonde tem IFCE, né, que é o Instituto Federal que é do Ceará, né, Instituto Federal Ceará, nós temos já também a conversa em andamento, para que sejam colocados cursos de guia de turismo em vários outros pontos do Estado. Mas o que está andando mais rápido é esse do Estado do Ceará, da Secretaria de Educação, que nas escolas profissionalizantes, eles têm lá o curso de turismo. Então, essas pessoas podem fazer o curso de turismo para ficar mais próximo ainda de poder estar dentro de um ambiente, né, mais estruturado. Então, essa é a nossa mensagem, né, de bandeira, de querer que as coisas sejam cada vez mais profissionais. E esclarecer aos guias de turismo que a conscientização ele tem que estar consciente da sua condição física, mental, psicológica, estrutural, química, biológica, para ele poder desenvolver bem o trabalho dele. Ele tem que conhecer da lei do guia de turismo. Nós acabamos de falar, né, de conhecimento, que o cara não conhece, às vezes o Raimundo dos Queijos. Ele mora em Fortaleza, não conhece o Raimundo dos Queijos, não conhece a catedral, ele nunca entrou na catedral. Meire, tem guia de turismo que não sabe que a lei que rege ele, a federal e a municipal. Entendi. E eu recebo ligação do guia querendo, Alberto, eu não sei o que. Eu falo, gente, você tem que ler a lei. Não adianta você me perguntar, porque aonde você está aí, eu não tenho como chegar para te orientar. Leia a lei para você. Aí nós vamos discutir a lei, aí eu posso te orientar. Mas você sem discutir a lei, sem ler, sem entender, não dá. Outra coisa também que eu gostaria de falar é o seguinte, quando eu morava no Ceará, eu fiz um curso no Sebrae, na época, aqueles cursos que a gente que procurava, né, e fazer os cursos, né, a gente tinha interesse de querer aprender mais, né, e eu me lembro que um professor, ele comentou assim, se você é guia do turismo, depois de 4, 5 anos que você trabalha na agência, você tem que se renovar, você tem que aprender, você tem que fazer um trabalho de se atualizar no conhecimento, porque se você não... Eu nunca esqueci disso, tá, Alberto? E ele falou o seguinte, ele falou assim, se você não fizer isso, você simplesmente vai repetir tudo que você faz desde o começo. E eu trago isso para a minha vida. Eu sou pedagoga, sou professora, vou para a sala de aula. Todo dia eu estou procurando informação, estou querendo aprender mais coisas para fazer meu trabalho melhor. Porque senão eu vou estar dando aula, a mesma aulinha que eu dava 5 anos atrás. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, esse professor que eu tive essa aula, lá no Sebrae, eu nunca esqueci das palavras dele. Eu até lembro do nome dele, tá? Não sei como é que ele tá, se ele ainda é professor, se é aposentado. O professor Tarcísio Mauri. Era professor do curso do Senac, ele dava reciclagem para profissionais, inclusive guia de turismo, pessoal que trabalhava no comércio. Era um curso de reciclagem. E ele falou isso na época. Isso eu tenho guardado comigo, a minha bandeira. E às vezes eu falo para as professoras que trabalham comigo, porque hoje eu não trabalho mais com turismo, né? Trabalho dentro da pedagogia. Então eu digo para elas, olha, se você não se reciclar, se você não se melhorar, se você não trouxer as suas novas metas para a escola, para dentro da sua sala de aula, você não está fazendo nada, você está repetindo o que você já faz há muito tempo. E tem pessoas que ficam, a senhora tem razão e tal, mas é uma frase dita por alguém que me ajudou. Então, que fica aí a lição para as pessoas que estão lá, né, acomodadas, que procuram o sindicato só para reclamar, né, Alberto? Você está falando a coisa certa, mesmo. Quando você quer aprender, você vai atrás e você aprende. Mas você precisa querer. No primeiro momento pode parecer chato, mas quando você começa a beber dessa água, quando você começa a se alimentar desse modelo de alimento, aí você vê o quanto é importante para a sua vivência. Não é nem para sobreviver, não. Sobreviver é o que a gente faz no dia a dia. Mas para você viver mesmo na íntegra, em qualquer profissão, em qualquer... Né? Por exemplo, se uma mãe faz a papinha do bebê,
dela, desde quando ele nasceu, ela teve os primeiros momentos, até quando ele está com 2 anos, ela faz do mesmo jeito. Ela não fez muito, o não. procedimento, né? O mesmo procedimento vai ter Não, ela tem que mudar, tem que fazer de um outro jeito. Muito bem. O que nós estamos fazendo como diretoria de sindicato é exatamente isso. Eu não posso querer... Aí vem uma informação importantíssima para os guias. Eu não posso querer que o outro me reconheça se eu não me conheço. Então eu preciso saber da minha profissão, do que me rege, de como eu devo proceder, qual é as minhas condições para estar lá. E como é que eu tenho que me relacionar com os outros, sejam eles de outras áreas ou de outras profissões. Aonde você chega, você é reconhecido como um guia de turismo, ótimo. Mas aonde você chega, você não... é fulano. A gente tem que lembrar disso, sempre. O que você falou é muito importante. Eu tenho que me alimentar das coisas que me nutrem. Intelecto, físico, químico e biológico. Para que eu possa desempenhar na minha plenitude o meu trabalho. E esse é a nossa bandeira, desde quando a gente entrou. Só que a gente foi mudando com o tempo. A gente queria o reconhecimento do guia por ele, para que os outros o reconhecessem. Nós queremos que o guia de turismo seja mais qualificado a cada dia. Por isso que a gente foi buscar cursos, modelos de curso. Nós queremos que o guia seja independente. Então, o MEI é uma arma para ele ser independente, porque em outros estados, os guias são empresários, eles já são médio ou pequena empresa. Ele não é nem mais micro, ele não é nem MEI, ele é empresário. Então, o exemplo deles de que eles podem fazer o trabalho deles, conseguir o trabalho deles, desenvolver trabalhos, além de ficar esperando que uma agência o chame para trabalhar. Verdade. E com esse advento de você ser empresário, ser MEI, microempreendedor individual, você se garante na sua velhice, na sua aposentadoria, ou no momento que Deus permita que não venha acontecer, de acontecer um acidente e você ficar impossibilitado. E a gente tem colegas que hoje estão impossibilitados, em cama, estiveram no passado e ficaram totalmente sem dinheiro, sem nada, porque o guia ganha do seu dia a dia. Então, esse é o pensamento dessa diretoria. Queremos melhorar essa questão de vida do guia, mas com ele participante. Ele entendendo que parte dele, ele tem que fazer esse propósito para ele. E quando a gente conseguir mudar, Meire, essa questão da conta bancária, que é um processo, tá? É um processo. Aí nós temos como abrir, e aí vai ser o tempo que também o guia vai ter mais dinheiro no bolso, que ele vai estar trabalhando mais, e aí ele tem como pagar uma mensalidade para ter os benefícios do sindicato. E o sindicato continua sendo os guias de turismo. Né? O sindicato não é do presidente, não é da diretoria, é dos guias. Porém, tudo que o sindicato vem conquistando nos últimos 10 anos é para os guias de turismo. Por exemplo, eu gosto de lembrar que a lei do guia de turismo de Fortaleza, não a federal é lá de 93, foram os guias antigos, né? Agora, a lei de guia de turismo do estado do Ceará, ela é de 2017, perdão, da cidade de Fortaleza, ela é de 2017. Foi conquistada pelo Flávio Alvarenga, o presidente anterior. Ele passou 3 a 4 anos andando em todos os gabinetes, falando com o prefeito, falando com a assessoria do prefeito, gabinete de vereador, para chegar a conquistar a lei do guia de turismo. E eu, por minha vez, venho tentando desde 2019, com os deputados, com os conhecidos que eu tenho, passar a lei estadual dos guias. Então, se coincidir daqui para frente da gente fechar a lei estadual, a gente entrega para os guias de turismo uma proteção, não é um nicho de mercado não é reserva de mercado não, mas consegue colocar para os guias de turismo que eles podem trabalhar e eles serão sempre chamados. Por exemplo, eu tive um outro modelo de trabalho aqui que precisaram de guias de turismo para fazer ações, né? Mas eram totalmente voluntárias. Meire, eu chamei 2, 3 guias, eles foram.
foram super reconhecidos, super elogiados. Quer dizer, Nossa, que os bacana. trabalhos que surgiram depois, eles foram chamados. Quer dizer, um dia de voluntariado, 2 dias de voluntariado, eles ganharam trabalho para o resto da vida deles. É outra coisa que a gente tem que colocar na cabeça dos guias, que é eles fazerem serviços voluntários. E aí, de repente, vem a bonança, vem, né, a abundância de novo, a Outras gratidão. oportunidades, né, Alberto? Vem Muito sim. bom. Amigo, olha, ano que vem a gente faz uma outra live, tá? Ó, dá um abraço aí na Cátia Evangelista, por favor. Dá um abraço na Cátia Evangelista. Tá, eu falo pra Kátia assim, a minha irmã tá sempre aqui assistindo as minhas lives. Eu obrigo todo mundo da família a assistir, viu, Alberto? Tô brincando. Eu tenho que pedir para minha também. Então, olha, obrigada por esse papo maravilhoso, esclarecedor. Depois eu coloco aqui as informações para as pessoas saberem melhor a respeito das cidades que nós falamos, das opções, tá? E parabéns pelo teu trabalho, pela oportunidade. Obrigado. E muito feliz de ver tanta gente bacana aqui acompanhando a nossa live, tá? Essa live vai ficar gravada e depois eu mando lá pro meu canal no YouTube, Made na Web. Beijo, Alberto! Beijo para todo mundo, tá? Foi um prazer. Obrigada.